Muito bom dia, ouvintes do programa Panorama 95. É uma alegria estar em Caicó, na terra de Agatângelo, que é o bisavô da minha esposa. Ela é do Seridó, a família dela aqui de Caicó. E a gente visita sempre Caicó para rever amigos aqui, da qualidade de Roberto Diniz, grande advogado, Emílio Germano, pessoas queridas que a gente muito quer bem. E de fato nós estamos nesse périplo visitando a advocacia do interior, porque a região do Seridó, né, a região oeste do estado, muitas vezes em virtude da distância geográfica, não tem a atenção que a capital poderia dar dos mais diversos órgãos, né, do governo, como também da própria justiça. Porque, como moçoroense que sou, eu conheço a realidade da advocacia do interior e estar em Caicó aqui hoje, cumprindo essa agenda, nada mais é do que um reencontro com minhas próprias raízes, de alguém que, embora mora em Natal, na capital, mas tem essa alegria de poder estar com as regiões do estado que mais carecem de atenção. E esse cargo para o qual nós estamos pleiteando exercer essa função de juiz de segundo grau, tem que de fato não só representar a advocacia, mas continuar representando a advocacia do interior, porque esta vaga foi aberta em virtude do falecimento de um moçoroense que ocupava a única vaga do interior de um tribunal de 11 membros e que só tinha um membro representando o interior do estado. Então, de fato, é uma missão ter esse privilégio de visitar a região do Seridó, Currais Novos, Caicó. Amanhã estaremos em Pau dos Ferros conversando com o povo lá, ainda mais distante do que nós aqui em Caicó. Mas é um prazer, muito obrigado, Marcos. O prazer é nosso recebê-lo aqui no nosso programa. Dr. Gladstone, essa é uma eleição, digamos assim, diferenciada para um público específico e que talvez, se eu estiver equivocado, me corrija, não conta com a participação tão popular, por exemplo, né? Porque o senhor, no caso, resolveu tentar ser desembargador da Justiça do Trabalho e como pretende desempenhar essa função? É muito boa pergunta, Marcos. De fato, é uma eleição atípica. Ela só ocorre quando ocorre a vacância do cargo. E desta feita ocorreu em virtude do falecimento deste colega, que era um advogado e se tornou juiz, através desse instituto previsto na Constituição Federal, que dá direito a promotores e advogados ingressarem na magistratura e comporem 1/5 de todos os tribunais do país, do Brasil. E eu já fui convocado uma ocasião anterior, em 2012, por vários colegas que enxergam em nosso nome um perfil que atende, ao seu ver, expectativas que são por demais imprescindíveis, vamos dizer, características que são por demais imprescindíveis no âmbito dessas expectativas. E aí eu faço menção a elas, que são a questão da qualificação técnica, do perfil da acessibilidade, da maturidade, né? E também da coragem, e também dos serviços prestados. E aí, quem vai desempenhar esse cargo, e notadamente se for a nossa pessoa, nós queremos exercer essa função atendendo, vamos dizer assim, plenamente esses requisitos e essas expectativas da classe. A qualificação técnica vem em virtude de eu ter sido empresário por muitos anos. Comecei a trabalhar aos 12 anos com meu pai na indústria de material de construção que ele possuía em Mossoró, e fui até os 18 trabalhando com ele. A partir de então eu fui tradutor da Maísa, a Mossoró Agroindustrial S.A., e tive experiência nessa ocasião como funcionário, mas no ambiente administrativo da empresa. Em seguida, após sair da Maísa, eu instalei uma escola de idiomas em Mossoró, e fui professor de inglês durante 14 anos, mas depois desisti da carreira empresarial e fui para Natal exercer a função de advogado, a profissão de advogado. E estou há 18 anos exercendo a profissão e exerço majoritariamente
a advocacia trabalhista para o empregado. Eu trabalho para o reclamante. Então, eu acho isso extremamente positivo, porque, embora eu tenha sido empresário a vida inteira, e fui até presidente sindical, como meu pai foi, eu tive a sorte de trabalhar, desde o começo da minha advocacia em Natal, somente para reclamante, praticamente para reclamante. O que me dá uma visão equitativa de valor e de respeito nessa relação de conflito entre capital e trabalho, de uma maneira, vamos dizer assim, equilibrada, para não ter uma predisposição a acreditar que é este ou aquele lado que tem sempre razão, o que é uma queixa recorrente da advocacia em relação a alguns magistrados que demonstram essa inclinação, e eu, e em virtude de eu ter essa experiência prévia no âmbito do mundo do empregador, e ao mesmo tempo, por outro lado, exercer a profissão da advocacia para o empregado, eu conseguirei ter uma visão que não seja caolha, não é uma visão plena de respeito dessa relação de conflito. E isso atende o primeiro requisito associado ao curso preparatório para o cargo de juiz que eu fiz na Escola Superior da Magistratura em Natal, que me preparou para essa função, né? Eu fiz esse cargo, inclusive, eu fiz esse curso, inclusive fui o orador da turma escolhido pelos colegas lá naquela ocasião, né? Além da qualificação técnica, eu conseguirei, vamos dizer, atender a contento as expectativas da classe em virtude do perfil da acessibilidade. Nós precisamos ter alguém que esteja no tribunal, que seja alguém que goste de receber pessoas, que tenha o seu gabinete aberto, principalmente para o advogado do interior, que sai daqui muitas vezes para fazer uma sustentação oral lá em Natal no tribunal e não sabe como funciona a corte e precisa de alguém que venha da advocacia, que, embora sendo juiz, vestiu um dia a beca, embora vista hoje a toga, que é o vestuário judicante da magistratura, ele seja alguém sensível à realidade do conflito capital e trabalho, pela bagagem que tem, para ter uma visão humanista da vida e levar isso até para as suas próprias decisões. Então, Gladstone Aeronildes é candidato porque atende o perfil da acessibilidade. A questão da maturidade, eu já tenho cães na cabeça, as cães é um sinônimo para cabelo branco, né? Mas, de fato, isso é importante, porque esse cargo, ele requer sabedoria, equilíbrio, né? Ele requer muita prudência e, acima de tudo, uma visão de mundo. Isso só vem com o tempo. Você ter ultrapassado determinadas etapas da vida que não são mais compatíveis com o exercício do cargo de magistrado de segundo grau. Você já está numa fase de maturidade, mas que ainda tenha vigor. É importante alguém que tenha vigor para, no lapso de 10 a 15 anos que estiver lá, realmente, vamos dizer, ir ao alcance dos interesses da classe, que são muitos os queixumes da classe em relação a certas peculiaridades da Justiça do Trabalho que se diferem da Justiça Comum e da Justiça Federal. Então é preciso que alguém que esteja lá tenha maturidade, não é? E tenha vigor ao mesmo tempo, não seja alguém tão cansado, que não queira mais lutar, que não queira mais se indispor para conquistar certas melhorias, mas para isso é preciso coragem. Então, Gladstone é alguém que tem coragem, porque eu fui ouvidor geral da OAB, eu fui conselheiro da OAB, e para exercer essa profissão, não dá para ser um covarde. Você vive num embate permanente com delegados, com agentes de polícia. O advogado vive permanentemente em luta, em audiência, no contencioso, mostrando que a razão do seu direito é melhor do que a razão do direito do outro colega. Enfim, então, nós temos lá na Justiça do Trabalho, Marcos, algumas mudanças que precisam ser alcançadas, não é? Eu, como conselheiro da OAB, eu fui proponente de um requerimento que virou lei lá no Conselho, que dá direito da OAB botar placas com os incisos do artigo 7º do Estatuto da OAB, que são onde estão as nossas prerrogativas funcionais, em todas as delegacias de polícia, em todas as salas de audiência dos fóruns e nos fóruns, e também órgãos da administração pública direta e indireta. E para que servem essas placas? Para que servirão? Servirão para que todos os servidores, delegados, juízes e agentes de polícia, quando chegarem para trabalhar, se defrontem com aquelas normas
que são as garantias do exercício da lídima profissão da advocacia, sem a qual não há justiça. O advogado, segundo essas normas, é considerado elemento indispensável à administração da justiça, igualmente ao juiz e o promotor, e que não há hierarquia entre nós. E diz também que o advogado tem direito ao seu constituinte numa delegacia, ainda que sem procuração, a qualquer hora do dia ou da noite. Que tem direito a ter acesso a documentos e a autos processuais, administrativos ou judiciais, ainda que já arquivados, e mesmo sem procuração. São regras, vamos dizer, gerais, eu podia citar várias aqui, que estão nessas normas, e sem elas o advogado não é nada. O advogado não consegue exercer a sua profissão. E, infelizmente, alguns magistrados, alguns delegados, alguns promotores insistem em atentar contra essas regras. Então você se propõe, no caso, a ser um defensor dos advogados no TRT? De fato, o quinto constitucional existe para quê? Para alguém que sai da advocacia se torne um juiz e julgue no âmbito do direito positivado, da mesma forma que os outros, mas leve uma bagagem do mundo, da realidade exterior ao universo jurisdicional, porque só quem tem uma visão empírica da vida, dentro de uma indústria, dentro de uma empresa, dentro de um hospital, e sabe como é o funcionamento, como é o caso dos advogados, como é o caso, porque nós vivemos diretamente com o jurisdicionado, ouvindo as suas demandas e necessidades. Então nós levamos essa bagagem para dentro do tribunal e precisamos, além disso, julgar igual ou melhor que os demais magistrados de carreira. Nós deixamos nossas causas, deixamos nossos clientes e passamos a assumir uma só causa, que é a causa da advocacia. Se ele for realmente um juiz quinto constitucionalista comprometido com esses anseios, porque se não for, vai gerar frustração, decepção para a classe, que na advocacia trabalhista em particular está sofrendo horrores por parte, infelizmente, de poucos, mas o suficiente para sofrer com o exercício da sua profissão. Eu me refiro a alguns magistrados que em audiência, pelo menos lá em Natal, eu não sei aqui a realidade de Caicó, ainda vou procurar saber, eu tive, surpreendentemente, graças a Deus, a informação em Currais que o juiz da vara única, de um modo geral, está em consonância com esse universo de respeito à advocacia. E aí eu faço das palavras de Martin Luther King, que dizia I have a dream, quando ele queria igualdade entre negros e brancos lá nos Estados Unidos. E eu quero dizer aqui, I have a dream, eu tenho um sonho de um dia os juízes do trabalho conseguirem respeitar os advogados igual os juízes federais fazem. Você toca num assunto bem interessante, que é hoje, infelizmente, uma tentativa de criminalizar a advocacia. Isso também acontece na área do trabalho ou não? Acontece tanto por um preconceito, muitas vezes, de magistrados pouco preparados no âmbito da deontologia da magistratura, não é? E também porque alguns advogados, infelizmente, têm uma conduta, vamos dizer, incoerente com a deontologia da advocacia. O que é a deontologia? É a ética, é o dever ético. Nós, advogados, quando tomamos conhecimento que um advogado está fazendo, levando e trazendo arma ou droga para um detento, isso decepciona e precisa ser punido severamente. Mas não é isso que pode levar ao exercício de tão ilustre e importante ministério funcional para a sociedade como alguém que seja criminoso. Muitos juízes, infelizmente, da área criminal olham para o advogado como se fosse o próprio criminoso, quando na verdade a Constituição Federal diz que todo acusado tem direito à ampla defesa e contraditório. E ainda que ele não tenha condições de pagar o seu advogado, o Estado tem o dever de fornecer. E aí, por isso existe a Defensoria Pública. Então ninguém pode deixar de ter uma defesa técnica satisfatória, sob pena de nulidade de um processo criminal. Não é? Então, a advocacia, neste momento, de fato, enfrenta dificuldades por parte da magistratura e do Ministério Público, que infelizmente nos enxergam como... Eu fui conselheiro da OAB, eu conheço bem essa realidade de conflito entre magistratura e advocacia criminal, e a gente sabe que, na verdade, tudo isso pode ser alterado por parte
da própria magistratura, se um quinto constitucionalista, no âmbito da corregedoria, fizer um trabalho consistente e tenaz, no sentido de convencer a magistratura de que a advocacia, em que pese haja essa ou aquela falha, como há na magistratura, não pode ser tratada dessa forma. Em uma eleição onde cerca de 24 advogados irão disputar apenas uma vaga para o quinto constitucional, por que o advogado aqui do Seridó deveria votar em Gladstone? O advogado aqui do Seridó deve votar, ou precisa votar em Gladstone, porque eu atendo esses requisitos que eu falei, e além do mais eu sou o único candidato com viabilidade que é do interior, com chance de entrar nessa lista dos 6, certo? Porque a maioria dos candidatos é lá da capital. Essa vaga era a única do interior dentro do tribunal. E o advogado do interior precisa, não só o advogado, mas o advogado de todo o estado, mas principalmente o do interior, que era representado na figura de Júnior Rego, que faleceu, precisa ter alguém com os olhos e a sensibilidade voltada para a sua realidade. Então, eu acredito que, em virtude disso e também em virtude dos serviços prestados, não é? Todo mundo hoje grava um vídeo, que é candidato, e diz que vai defender prerrogativa. Mas eu entendo que é mais legitimado para ter credulidade de que vai defender prerrogativa, embora isso não seja a função principal do julgador, quem vai para lá vai ser juiz. Nós vamos ter o dever de obedecer a Lomã e observar a Lomã e estimular os outros colegas de magistratura a respeitar a Lomã, porque quando o juiz toma posse, ele jura a lei orgânica da magistratura, e na lei orgânica da magistratura obriga o juiz a obedecer todas as regras federais, todas as leis federais do país. E dentre elas está o Estatuto da Advocacia. O Estatuto da Advocacia, no qual estão essas prerrogativas. Então o juiz tem o dever de respeitar as prerrogativas do advogado. E eu, como ouvidor geral, cansei de deixar minha família, meus negócios, meus interesses particulares e do meu escritório para cuidar de advogado que estava em apuros, sofrendo voz de prisão em delegacia, e ligava para a ouvidoria e eu ia acudir em várias situações, as mais diversas. Então, eu tenho serviços prestados como ouvidor geral e como conselheiro já mostrei que, estando lá, eu terei coragem para propor. Por exemplo, eu tenho a ideia de nós instalarmos as audiências gravadas, audiovisuais, porque isso certamente inibirá a conduta arbitrária de alguns magistrados, que muitas vezes desrespeitam o advogado em audiência. Também tenho a ideia e aí é compromisso, de termos reuniões quadrimestrais, 3 vezes por ano, entre corregedoria do tribunal e a comissão de prerrogativa da OAB. Então, são ideias como essa que podem favorecer a classe dos advogados, né? Porque vem um desembargador para Caicó, chega aqui para uma correição e o advogado vai se queixar dos juízes ou da prática abusiva de um servidor ou de quem quer que seja. E aí, o que é que ocorre? Ele se indispõe, ele se expõe. E o interessante é que o advogado vá à OAB e a OAB cumpre esse papel de mediação junto à corregedoria do tribunal para corrigir essas condutas eventualmente achadas em erro da parte de magistrados um pouco menos, vamos dizer assim, obedientes à deontologia da magistratura. Então, em razão dessas questões que Gladstone se sente legitimado, habilitado, não só para receber o voto dos advogados, que cada advogado vai poder votar em 6 candidatos, mas não só para receber o voto, mas também para cumprir fielmente, fidedignamente esse mandato. Eu já fui 15 anos empresário e professor, sou advogado há 18 anos, e acredito que se eu passar lá 12 ou 15 anos da minha vida, vou cumprir um papel e deixar um legado positivo na Justiça do Trabalho em favor da minha classe. Para fechar, aproveitar aqui a sua experiência como advogado trabalhista, estamos aí estamos com um ano da reforma trabalhista, né? E na sua visão, na sua opinião, a Justiça do Trabalho cresceu com essa reforma, ficou reduzida? O que é que você pensa que pode ser mudado na nossa Justiça do Trabalho diante dessa reforma trabalhista? A Justiça do Trabalho mantém-se inerte, no mesmo tamanho que era. O problema é que houve uma redução drástica das demandas, em virtude de um instituto que foi introduzido na nova CLT, que está trazendo
grandes malefícios para a advocacia. Tanto a que trabalha para a CNPJ, para reclamados, como também para a que trabalha para a CPF. Porque trouxe o instituto da sucumbência. E o que é a sucumbência? O empregado que se sentir insatisfeito ou que não teve atendido os seus direitos e vai e procura a Justiça do Trabalho e busca lá 2.000 horas extras, uma equiparação salarial, não é? Ou busca lá um adicional noturno. Então, e ele de algum modo tem a improcedência desse pedido, no todo ou em parte, ele vai ser onerado em 5 a 15%, né, de sucumbência, que implica em pagamento de custos processuais e honorários de advogado, que, de acordo com a CLT, orbita em torno de 5 a 15%. Ou seja, se você tem uma demanda, se você teve um direito tolhido ao longo de 10 anos, que só retrói 5, mas você pugna por tudo, e vai lá e é improcedente, porque a instrução foi ruim, a testemunha não estava bem, não disse da maneira correta aquilo que tinha que dizer, e aí você perde, é improcedente a sua reclamação. O que é que isso vai implicar? Se você tinha 200 mil reclamando, você vai pagar 10% de honorário de sucumbência, vai dar 20 mil reais, fora as custas processuais. Então, isso além de inibir, está coibindo o acesso à justiça, não é? O que atenta contra o princípio do livre acesso à justiça. Que o hipossuficiente, principalmente o empregado, a maioria dos trabalhadores brasileiros ganham um salário, 2 ou 3 salários mínimos. Então ele não pode sofrer uma sanção como essa. A nosso juízo, isso traz uma coibição do acesso à justiça, o que atenta contra esse princípio. E atenta duplamente contra outro princípio da Constituição Federal, que é o princípio da isonomia. No CPC prevê sucumbência de 10% a 20%. Na CLT prevê sucumbência de 5% a 15%. Ou seja, trata o advogado trabalhista como se fizesse jus a um salário inferior ao advogado tributarista, civilista, compreendeu? Por quê? A sucumbência é menor, o valor. Isso atenta contra o princípio da isonomia, que o direito brasileiro não permite. Na Constituição Federal, todo empregado deve ser tratado de forma igual se eles prestam o mesmo serviço. Então, nós entendemos que a Justiça do Trabalho é importante como justiça especializada, porque enquanto o país tiver essa desigualdade abissal, não é, de condições de vida do seu povo em relação ao detentor do capital, é importante que haja uma justiça especializada, porque do contrário, a matéria trabalhista iria para a competência da Justiça Federal. E a Justiça Federal já é assoberbada de demandas, né? E questões muitas da Justiça do Trabalho são para reivindicação de direitos que estão previstos não só na CLT, mas na própria Constituição Federal, como aviso prévio, 13º, férias, FGTS. Então, esses direitos estão previstos na Constituição, mas alguns empregadores insistem em descumprir, seja por má fé ou seja por dificuldades econômicas do país. A gente vive num país que permanentemente está numa oscilação de condições de empregabilidade. Nós tínhamos 16 milhões de desempregados há bem pouco tempo, esse número caiu para 13 milhões. Então a Justiça do Trabalho só vai ter a potência que sempre teve se houver desenvolvimento econômico, porque aí, havendo desenvolvimento econômico no país, nós teremos mais recursos circulando, o empresário vai se sentir bem para investir no país seguro, tanto o doméstico como o estrangeiro, e não existe emprego sem haver capital. Não existe ninguém que vá reclamar na justiça se ele não tem emprego, entendeu? Ele precisa ter emprego, precisa ter empregador, e é melhor que o empregador cumpra com o seu dever legal da legislação trabalhista. Mas sempre haverá aqueles que vão desobedecer. Eu quero aqui agradecer a sua participação, só para reforçar, a sua agenda hoje em Caicó, se reúne com advogados? Me reúno com advogados, vou para a OAB, vou visitar vários escritórios, agradeço ao presidente Antônio Marcos pela recepção lá na OAB, na subseção, vou me reunir para tomar um café com meus colegas, mas eu quero lembrar que meu lema é pronto para o trabalho, eu me sinto preparado para esse trabalho. O meu número, que você vai poder votar, advogado e advogada aqui de Caicó, de Seridó, é o número 58, esse número faz remissão ao ano que o Brasil foi campeão pela primeira vez em Copa do Mundo, através de um cliente especial que eu tenho, que é Edson Arantes do Nascimento, Pelé. Ele é meu cliente lá em Natal, e também o hotel
que ele é proprietário, eu presto serviço para um hotel. Então, quando houve esse sorteio, Marcos Dantas, eu fiquei muito feliz, porque houve uma feliz coincidência de meu número ser o número do que o Brasil simboliza a vitória brasileira, e eu gostaria que simbolizasse também a minha vitória nesse processo, se Deus quiser. Eu agradeço a atenção de todos, desejo um bom dia e muito obrigado.